Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, uma amiga minha fez o parto humanizado. E aí ela me mostrou umas fotos e me comentou sobre esse parto humanizado. Aí eu fiquei super interessado pelos benefícios, né? Era muito diferente dos partos que eu já tinha ouvido falar. Minha mãe teve 3 normais, mas assim, eu já vim com aquela informação de que, olha, quando você for ter o seu, não grita muito, senão você não vai ser bem atendida, é pior, eles te deixam sofrer. Então você já vem com uma série de definições de parto, né? Então eu sempre tive muito medo do parto normal, mas sabendo que o parto normal era tanto melhor para o bebê quanto para a mãe, né? A cesárea só em caso de risco. E quando ela me falou desse parto humanizado, daí eu fiquei bem interessada, né? Mas a primeira coisa que eu perguntei é em relação à dor e tal. Ela falou que tava muito mistificado, que a dor a gente sentiria sim, mas que isso seria, na hora, seria uma coisa assim, bem... Se você trabalhasse antes, seria bem tranquilo. Entrei em contato com a Cris, vi o site, e lá que eu fui ver todas as informações, de qual que era o papel da doula, como que funcionava. E depois de 2 anos eu engravidei. Quando eu engravidei, entrei em contato com ela. E quando eu engravidei, eu já estava ciente do parto que eu queria o parto humanizado. Mas ainda assim, antes de ter o contato com ela, eu ainda tinha alguns medos, assim. Tava apostando no parto humanizado, mas eu tava com muito medo, porque eu via muito assim, que nem todos os hospitais tinham estrutura, nem todos os profissionais estavam preparados para atender o parto humanizado. Então essa era a minha maior preocupação. Queria, mas tinha um certo medo. Aí entrei em contato com a Cris e aí nessa primeira consulta foi a consulta assim que me deixou mais tranquila. Ela me explicou qual era o papel da doula, né? Me passou bastante segurança, me falou muito em relação à dor. Porque a dor é quando vem, não tem como você ficar quietinha e você tem que extravasar, né? Foi o principal, assim. A tranquilidade de ter uma profissional que te prepara, assim, emocionalmente, né? Com depoimentos de outras mães, com depoimentos de partos que ela já fez. Em relação à depressão, algumas coisas ela já me adiantou, então quando aconteceu eu já meio que já estava preparada, meu esposo também, então isso tudo ajudou. Meu parto estava programado para o dia 24 de abril e no dia 19 de abril eu comecei a sentir umas cólicas fracas, cólicas normais. Como eu sempre ouvi que a dor do parto era uma dor muito forte, muito horrorosa, eu não achei que eu já estava em trabalho de parto. Então eu nem entrei em contato com a Cris, era uma cólicazinha. Só que aí eu comecei a evacuar o dia todo, e aí a Cris já tinha me falado que geralmente o corpo já faz esse trabalho, que eu não ia ter necessidade de chegar lá na maternidade, fazer aquela limpeza que eles fazem, que o próprio corpo faz. Só que mesmo assim eu achei que eu não estava em trabalho de parto, porque a dor estava muito tranquila, as cólicas, né? Então começou por 4 horas da tarde a cólica, e quando foi umas 10 horas da noite que eu comecei a sentir um pouquinho mais forte. E aí eu comecei a pensar, não, realmente eu devo estar em trabalho de parto. Tem algumas questões assim que ela já tem experiência, então o fato dela conversar com as enfermeiras, o fato dela já ir conversando com o médico, isso já vai te tranquilizando, né? Então, e eu percebi assim que tem muito mais respeito também. Então as pessoas já direcionam o que vai fazer pra ela, e ela já passa pra tanto pra você, pra mim, quanto pro meu marido. Ela já passou algumas informações, agora vai ser feito isso, os profissionais também fizeram, mas eu percebi que o fato dela estar ali já deu um impacto melhor para o tratamento, assim, para o atendimento que a gente teve. Eu diria que uma equipe médica não é só formada por médico e não é só formada por enfermeiros, não. A doula tem que estar inclusa. Quando vem a dor, principalmente no finalzinho que tá pra nascer, você começa a se perguntar, meu Deus, o que que eu fiz? Que louca que eu fui? Quero ir pra cesárea, porque a dor é muito intensa, mas é muito rápida. Então eu sempre digo assim, se a gente não tem, talvez se eu não tivesse esse preparo, eu não tivesse tido a doula, talvez eu teria já até antes voltado de repente pro parto cesárea. Porque o meu médico, ele foi muito bom, mas assim, em todas as consultas ele sempre me colocava a opção normal ou cesárea. Eu tava dentro da banheira, eu achei que eu ia ter o parto, mas eu acho que eu relaxava demais na água, né? Porque a água é bem quentinha, então eu não tinha tanta força. Então assim, aí eu fui pro chuveiro, ela me fez massagens, né? Ela colocou música, um fundo musical bem calmo, tranquilizante.
teve algumas horas que eu dormi, teve algumas horas que eu perguntei se eu poderia comer, porque daí eu já tava cansada, eu tava com fome, se bem que foi rápido. Quando foi 10h45 da manhã eu já tive o bebê, então as contrações, que eu considero contração forte mesmo, foi a partir das 6. E aí eu fui pro banquinho, pra que ela não conseguir ter na água, porque eu acho que eu relaxava demais. E aí quando eu fui pro banquinho eu me senti melhor, foi ali que eu tive o bebê. Eu diria, tenham o parto humanizado. Eu já tenho algumas amigas, eu tenho uma amiga que ela ia ter o parto normal, né? Mas é a mesma ideia, eu gostaria de ter, mas eu tenho medo. E aí eu sempre falo pra ela, se você puder conhecer, conversar com uma doula antes, porque eu acho que ela tem papel fundamental.